Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é um inscrito, compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: Quarta experiência de Robert Atsushi. Setembro de 2017. Ministério de Libertação. Estava orando a Deus e comecei a ver anjos ao meu redor. Mas uma coisa me deixava intrigado. Eu não conseguia ver o Espírito Santo, mas podia sentir a sua presença fortemente. Um dia senti a sua mão tocar no meu peito e um calor entrou no meu coração. Comecei a orar a Deus pedindo que Ele me mostrasse o Espírito Santo, já que eu vi o próprio Jesus. Um homem simples, não esse Jesus que os artistas pintam com olhos verdes. Mas nesse homem simples o que ele tem de maravilhoso é o corpo cheio de glória que encanta qualquer um que se aproxima dele. Toda vez que vejo Jesus, um amor sobrenatural brota do meu peito, uma sensação que senti quando casei com a minha esposa, mas esse sentimento que sinto por Jesus é ainda mais forte. É tão forte que você larga tudo por ele. Se ele mandar deixar a sua família por ele, você acaba fazendo isso. Até morrer por Jesus você morre por amor dele. Deve estar se perguntando: eu não sinto vontade de me sacrificar por ele, como está dizendo. Eu também não tinha coragem nem de pregar a sua palavra, mas a partir do momento que eu me encontrei com Jesus pessoalmente foi amor à primeira vista. Jesus é muito mais que você pensa. Ele é tão educado, a sua voz é suave. Quando ele fala com você, o seu amor lhe envolve por inteiro. A sensação é muito maravilhosa e a emoção de ver ele é extraordinária. Eu cresci ouvindo meu pai falar de Jesus, ele já estava apaixonado, mas eu só ouvia relatos da Bíblia a respeito dele. Mas quando você está de frente com o seu rei é totalmente diferente. Uma coisa é você ouvir falar o quanto Jesus é glorioso e outra coisa é você ver ele na sua frente. O calor da sua glória me envolveu desde o primeiro dia e nunca mais fui o mesmo. Você não pensará mais como um homem natural, mas pensará como Jesus. Dos olhos de Jesus emanava amor que envolvia a minha alma. O amor que sinto por Jesus explica o mesmo sentimento que a igreja terá ao lhe encontrar na festa de casamento. Você, ao se encontrar com Jesus, vai largar todo o pecado por ele, a dimensão do seu amor cresce a cada momento. Agora eu queria ver o seu Espírito, eu precisava conhecer o Espírito Santo pessoalmente. E comecei a orar sem parar pedindo para Jesus revelar ele, porque a minha visão espiritual via anjos e demônios, mas não conseguia ver o Espírito Santo perto de mim. Eu acredito que mesmo com as visões espirituais do sobrenatural ela é limitada, podendo ver até onde Deus permite. Abri a palavra de Deus e saiu em Lucas 24:16, mas os olhos deles estavam como fechados, para que eu não conhecessem. Lucas 24:31, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmão, essa passagem foi quando Jesus ressuscitou e caminhou perto dos discípulos e eles não reconheceram por terem os seus olhos fechados naquele momento. Depois o Senhor abriu os seus olhos e eles reconheceram a Jesus. Eu entendi que mesmo tendo o dom de ver o sobrenatural não poderia ver o Espírito Santo porque os meus olhos foram fechados para não ver Deus. O Espírito Santo é divino e não pode ser visto toda hora igualmente a Jesus. Mesmo assim, Deus me deu graça para poder ver o Espírito Santo. Essa experiência marcou o meu ministério para sempre. Eu estava orando com a minha esposa e a minha visão se abriu. Um homem vestido de majestade caminhava pelo meu quarto lentamente. O seu corpo brilhava como a luz e de dentro dele faísca de fogo saía. Eu sabia que era o Espírito Santo, pois a sua glória era muito maior do que qualquer anjo que já vi. O seu esplendor é tão grande que olhava para o seu corpo de luz e os meus olhos não suportavam vê-lo. Eu abaixava a minha cabeça para não cegar os meus olhos. Ele começou a caminhar pelo meu quarto e toda a sua glória tomou aquele lugar. A minha esposa não conseguia ver, mas conforme ele andava conseguiu sentir a sua presença e foi tomada pelo seu poder, começou a falar em línguas. Ela não conseguia se controlar e o seu corpo começou a tremer de tanta unção. Ele se aproximou de mim, eu sem conseguir olhar para o seu rosto que parecia o sol. Ouvia a sua voz dizendo: sempre estou perto dos verdadeiros servos de Deus, apesar de não me verem. Eu nunca saio dessa casa. Toda vez que vocês oram estou ouvindo as suas orações e intercedo para Deus por vocês. Eu consolei vocês em suas tristezas, colocando o bálsamo para curar os seus corações. Quando a igreja é ensinada na verdade,
Haverá um nascimento espiritual e serão chamados filhos de Deus. Eles nascem através de mim, sou eu que os gero, assim como gerei o Verbo dentro do ventre de Maria. Os que morrem para o mundo nascerão para Deus e crescerão na minha presença. Desses eu estou cuidando, mas para aqueles que não morreram para o mundo não poderão nascer de novo como filhos de Deus. Os pecados atraem os demônios para as vidas, mas a santidade me atrai para ficar em suas vidas. Eu dou força para que não pare, dou resistência espiritual na hora das tentações. Eu tenho me afastado de cristãos que arrumam confusões, eles têm jogado fora a minha porção que coloquei em suas vidas através de brigas dentro da igreja. A santidade me chama para perto de vocês para que o meu espírito venha se unir aos seus espíritos se tornando um só. Robert, conserve o seu azeite, não deixe que o mundo roube isso de você. Faça que o seu azeite se multiplique através da santidade da oração. Busque a Deus e não pare. Se fizerdes o que eu lhe mando, a sua temperatura espiritual irá aumentar, porque aumentarei a sua porção e deixarei mais fervoroso. A minha presença ficará mais forte em ti e o meu calor aquecerá sua alma. Não deixe que essa chama venha se apagar, mas faça que ela venha acender mais e mais. Não perda o calor da minha presença por causa das coisas desse mundo. Não quero que sejas frio ou morno, o meu selo está na sua vida e sei a garantia que é salvo. Um servo cristão reto conduzirá sempre a minha presença todos os dias. A minha força sobrenatural acompanha o crente fiel que vive uma vida inseparável de Deus. A minha unção é pura e não se mistura com o pecado, mas tudo aquilo que é santo e separado do mundo terá a minha unção. Diga à igreja que para ter a minha essência pura que vem do céu terão que renunciar ao mundo. Se viverem uma vida no mundo e ao mesmo tempo querendo servir a Deus, nunca verão resultado em suas vidas espirituais. As suas forças de buscar a Deus têm que ser maior do que a carne. Se não tiverem força para largar o pecado, perderão para o mundo. Quando eles receberem a minha unção em suas vidas, irá querer ter isso para sempre. Quem já teve experiência comigo já sentiram isso e receberão o azeite celestial em suas vidas. Se romperem com o mundo, terá as suas vidas espirituais ligadas comigo. Irei mudar as suas vidas espirituais, irei transformar as suas almas até nascerem de novo. Diga para a igreja orar e verão acontecer reações espirituais em suas vidas. Irei fazer o sobrenatural acontecer. Os que estão orando sem parar, as suas temperaturas vai se elevar, que sairá fogo de suas bocas na hora de pregar a palavra santa. A santidade é importante para a vida da igreja. Eles terão o espírito da vida que sou eu, lhe darei autoridade e farei eles brilharem como a luz na escuridão. Muitos estão desviados por causa das provações que o assolam e um grande vazio espiritual está em suas vidas. Mesmo vindo todos os dias para a igreja, estão com esse vazio. Isso é a ausência de mim em suas vidas, que é a escassez espiritual. Eles não oram, não têm intimidades comigo. Quando o Espírito Santo parou de falar, ele se aproximou da minha esposa que orava. A sua presença ficou mais forte e ela não parava de falar em línguas. Eu vi cadeias se quebrando que ainda aprendia, e a sua enfermidade saiu como uma sombra negra do seu corpo. O pecado que havia no seu corpo foi queimado e saiu de dentro dela parecendo cinza. A unção do Espírito Santo despedaçou o jugo da carne e do pecado que ainda estava nela. A minha esposa tinha uma enfermidade no seu útero e foi curada. Os demônios que tentaram se aproximar de minha casa ao ver a minha casa ardendo em chamas correram. A minha esposa tem se aproximado muito de Deus, e quando isso acontece, há tendência em a presença do Espírito Santo ficar mais forte na vida dela. Quer a transformação? Tenha contato com o Espírito Santo em sua oração diária. Quando o Espírito Santo se aproximou de mim, a sua mão entrou no meu estômago. Eu senti um calor muito forte dentro do estômago. Ele puxou uma bola de carne dentro de mim que cheirava mal. Ele disse: hoje liberto você de um começo de câncer causado por uma alimentação não saudável que ingeriu. Se esse câncer se desenvolvesse, a sua vida seria curta na terra, mas tem sido útil para os planos de Deus. Não pode morrer agora. O seu poder envolveu o meu corpo, a sua unção estava até na medula do meu sangue. A reação que a sua unção causou no meu corpo foi extraordinária. O seu fogo invadiu todas as células do meu corpo, me enchendo de unção até os ossos. Isso aconteceu com Eliseu, que tinha unção até nos ossos. Quando jogou um homem morto em cima dos seus ossos, ele tocou e reviveu. O Espírito Santo desapareceu do meu quarto e a minha esposa parou de falar em línguas. Gotas de suor desciam do seu rosto. Ele não viu o Espírito Santo, mas sabia que ele estava perto demais da gente.
Igreja, o Espírito Santo não é um pombo branco, ele é uma pessoa educada e tem a mesma essência de Jesus. Ele é divino, é santo. Muitos têm blasfemado contra ele, quando atribuem milagres e curas que os demônios fizeram à pessoa do Espírito Santo. Ele me disse essas coisas. Tudo o que acontece de sobrenatural às vezes são os demônios e o povo atribui a ele como se ele operasse na vida dos falsos profetas. Como se ele aprovasse o engano e mesmo assim operasse. Digo a vocês que ele está muito longe da mentira. A sua tristeza não o deixa ficar nesses lugares, por causa da podridão que fede muito. Ele é santo e não pode ficar dentro de igrejas babilônias. Vocês precisam da presença do Espírito Santo todos os dias para vencer o mundo. Vocês têm dado frutos para Deus. Cadê os frutos do Espírito Santo? Vocês dependem dele para fazer a obra. Sem ele não irão conseguir. Cada um é diferente do outro. Ninguém é igual a você. É o ser único criado por Deus. Não imite a ninguém. Aprenda a produzir mais para Deus. Deixe de ficar só pedindo coisas materiais. Saiba oferecer o que Deus está querendo. Produza para Deus e guarde a sua reserva de azeite para os tempos difíceis. A unção de Deus lhe envolverá e dará força espiritual para ir até o fim. A sua luz acenderá com esse azeite que é derramado sobre ti, através desse testemunho. Tu serás uma pessoa ativa espiritualmente e a luz resplandecerá sobre vocês. Se estiverem vivendo uma vida santificada, então receba essa nova unção derramada sobre vocês. Sem a santificação, não há azeite. Sem o azeite não há luz. Receba a porção da vida dessa palavra em seus interiores. A sua santidade conduzirá o Espírito Santo para a sua vida e será envolvido com a sua glória. A intimidade com o Espírito Santo envolverá a sua vida com a sua glória. Como é bom ter contato com o Espírito Santo, se isolando do pecado e afastando-se das ilusões desse mundo. Uma revelação que o Espírito Santo me deixou na sua visita pessoalmente para mim. Irmãos, o Espírito Santo trabalha de uma forma especial na vida daqueles que entregam a sua vida a Deus. Se quiser receber o Espírito Santo e se tornar um vaso usando em suas mãos, faça o querer de Deus. Olha para a sua vida e vê o que falta para ajustar. Ele quer ocupar os espaços vazios em sua vida. Ele tem abundância de unção para derramar na sua vida. Vale a pena renunciar à ilusão do mundo em troca dessa presença divina. Eu vejo a igreja com o coração duro e não quer renunciar às suas vaidades, impedindo do Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Não resista ao Espírito Santo, igreja. Ele é educado, mas o diabo entra no corpo sem pedir licença e leva a alma para o inferno. O Espírito Santo quer deixar a vocês a imagem santa de Deus, para que o mundo possa enxergar esse brilho, mas o diabo quer deformar essa imagem deixando vocês parecidos como feras. Quantos irmãos têm ira no coração, ameaçam os outros, discutem por coisas não acrescentam nada e criam contendas e dentro dos lares são feras. O Espírito Santo quer mudar isso em vocês e transformar as suas vidas deixando livres e leves disso tudo. Ele amolece os corações duros de pedras. Uma pessoa justa, ela brilha, um conjunto de qualidades é acrescentado em sua vida. Para os que nascem de novo são tantas qualidades espirituais, são tantos frutos acrescentados na vida dos que servem a Deus. Eu tive uma visão dos santos com vestes brancas e um aroma celestial emanava dos seus corpos. Eu vi a pureza das suas vestes e a luz se atraía ao encontro deles. A luz entrava em seus corpos e depois saíam deles e resplandecia por toda a igreja. O Senhor me disse: esse aroma foi extraído das flores celestiais para perfumar os santos. Tive uma visão com os que vivem no pecado. As suas vestes estavam sujas e do seu corpo fediam carniça que também exalavam dessas pessoas. O Senhor me disse: os pecados desses povos fedem diante de mim. Depois dessa revelação tive uma visão de muitos pregadores sendo levantados por pastores e não por Deus. Eles eram carnais e almejavam cargos de confiança para aparecerem. Irmãos, Deus escolheu você para a santidade, não para assumir um cargo para fazer a vontade do pastor. Ele pode lhe ungir para ser o seu representante na terra, ministro do Evangelho. Não espere unção de homens. Através desse testemunho vejo pessoas tendo intimidade com o Espírito Santo. Vejo crentes aprendendo a falar com o Espírito Santo e entendendo a sua vontade, andando na direção que lhe mandar. Vejo Deus levantando pessoas das cinzas. O Senhor disse para que os crentes que oram mantenham as chamas acesas e, se precisarem de combustível para acender, Ele disse que é só pedir que o tanque espiritual está abundante.
Para os santos que continuam crescendo na graça do meu espírito e não retrocederam em suas vidas espirituais, eu tenho grandes promessas para esses. Eu tive uma visão com muitos crentes perdendo a sua porção que tinha recebido. As suas chamas foram apagadas porque deixaram o frio do mundo congelar as suas vidas, se envolvendo com as coisas desse mundo. Diminuíram o seu tempo de buscar a Deus, dando mais tempo para aquilo que lhe afasta da presença do Espírito Santo. A santa doutrina acende essa chama que se apagou. Só precisa de uma reação da oração sincera para que a chama venha se acender. Quanto mais orar, mais o fogo da sua vida se inflama. A minha esposa, depois daquela noite de impacto com a presença do Espírito Santo, foi pregar em uma casa. O culto era somente de mulheres. Ela estava diferente, cheia de azeite, e quando pregou incendiou aquela casa e todas as mulheres foram renovadas com o poder de Deus. Um crente, quando tem intimidade com o Espírito Santo, é um receptor da graça de Deus e um gerador de discípulos. Ele forma seguidores. À noite fui pregar onde congrego e tive uma visão do Espírito Santo pousando no ombro de um irmão. Dessa vez ele estava na forma de uma pomba e se movimentava dentro da igreja, voando por todos os lados. A atividade do Espírito Santo começou na igreja. Ele é a luz da vida dos que o buscam. Eu vi o Espírito Santo derrubando escamas espirituais dos olhos de muitos irmãos. Aquela pomba pousou no meu corpo e senti uma eletricidade invadindo a minha alma. Estava cheio de unção e quando um irmão passou perto de mim sentiu essa presença e foi impactado com o poder de Deus. Esse jovem nunca tinha falado em língua e pela primeira vez falava recebendo esse dom. A minha esposa também ficou mais participativa na igreja. Voltamos para casa e eu tive uma visão com o Espírito Santo. Dessa vez ele estava na forma de um homem e adornava uma mulher de vestido branco. O Espírito Santo adornava a noiva não com joias do mundo, mas dos adornos espirituais. A noiva foi adornada de perseverança, virtuosidade, perdão, leveza, amor, fidelidade, gratidão, docilidade, esperança, harmonia, felicidade, união, tranquilidade, vida, piedade, paz, ternura, perfeição, sabedoria, pureza, suavidade, graça, renúncia, paciência e solidariedade. Essa mulher parecia uma noiva pronta para casar. O Senhor me disse: o meu espírito está preparando a minha noiva para se encontrar comigo. No dia seguinte fui visitar uma igreja e quando comecei a pregar a minha visão se abriu e estava vendo chuvas de fogo caindo dentro da igreja. Eu fui impactado ao receber essa chuva, mas o povo da igreja não sentia nada. Perguntei ao Senhor, porque fui o único que sentia essa chuva. Jesus me disse: essa chuva fui eu que derramei, mas o povo está morto espiritualmente e quem já morreu é incapaz de sentir alguma coisa. Se eles não sentem nada é a ausência do meu espírito, as suas lamparinas se apagaram, eles precisam acendê-los urgente antes que seja tarde demais, precisam do renovo. Quando cheguei à minha casa para orar tive uma visão de uma grande cidade. Os demônios faziam o pecado se multiplicar por toda essa cidade. É o ninho dos demônios instalados naquela cidade. O pecado está nas grandes cidades, onde os valores espirituais são invertidos, lugares de má influência para as crianças. Essas sociedades malignas estão construindo uma geração incrédula. Todas essas cidades estão caminhando em direção ao inferno. Eu vi essas pessoas queimando como lixos no fogo do inferno igual à hiena da Bíblia. Eles pareciam lixos com as vestes maltrapilhas, rasgadas e imundas. Essas cidades tinham festas, bebidas, prostituição, drogas e tudo o que vocês nem imaginam. Eu vi o ninho dos demônios nos grandes centros da cidade. Essas cidades é lugar de corrupções das raças humanas, onde as igrejas sofrem para pregar a doutrina. O lixo do pecado é espalhado nas cidades. Os cristãos que vivem nessas cidades sofrem muito com os efeitos da malignitude desses lugares. Temos que orar muito e estar em constante vigilância para não serem surpreendidos pelo mal. O mal que está nas cidades atinge as famílias e são nesses lugares que há a concentração do pecado. Vi na visão demônios entronizados nos centros urbanos. Essas cidades são filiais da grande Babilônia que em breve surgirá nesse mundo. Eu vi na visão novas atrações dessas cidades atraindo as pessoas para a morte. Na visão todas essas cidades se uniam para formar a grande Babilônia. Jesus resgatou um homem bêbado do monturo de lixo dessa cidade, purificou dos seus pecados e o resgatou da perdição. Hoje ele é um grande homem que prega a palavra.
viciados nas drogas foram libertados por Deus e tirados desse mundo para sua glória graças aos homens de Deus. Ainda existem mestres que ensinam a palavra pura de Jesus e cuidam bem das ovelhas para não se perderem. Eles têm trazido o povo enganado pelos falsos profetas até o aprisco santo de Deus. Essas ovelhas são limpas com a palavra de Deus e curadas das falsas doutrinas. Almas doentes estão sendo cuidadas por homens sérios que não misturam o santo evangelho com a falsa doutrina. Vendo essa visão, o Senhor disse: meu servo, proteja o rebanho das falsas doutrinas e proíbam deles assistirem pregações dos falsos profetas. Eles estão com os seus nomes escritos no meu livro da vida. O Senhor me mostrou na visão um rebanho que pertence a um pastor. O rebanho estava com a pelagem da lã caindo e cheios de feridas. O Senhor disse: olha como esse rebanho está engodado pelos falsos profetas. Tive uma visão com milhões de anjos indo para várias igrejas. Alegrei-me quando vi aqueles seres celestiais. O Senhor me disse: por que se alegras? Isso me entristece, filho. Eles são anjos da luz, espíritos enganadores que imitam as obras do Espírito Santo. Eles possuem os falsos profetas para realizarem os seus planos de perdição. Esses falsos profetas, quando recebem esses demônios, não têm mais a vida normal. É esse o Espírito Santo que os falsos profetas estão entregando ao povo. Uma cópia pirata dele, uma imitação falsa. Esses espíritos enganadores tomarão as suas bocas em profecias e eles pensarão que é o meu espírito. Na visão eu vi milhões de espíritos que produzem calor dentro da igreja, imitando o Espírito Santo. As pessoas profetizam, pulavam, caíam no chão, gritavam, dançavam e se rastejavam por causa desse calor. Quando os falsos profetas diziam: recebam a unção do Espírito Santo, eu vi muitas pessoas dando lugar para receber as suas porções malignas. Eu vi um óleo enegrecido se derramando nas cabeças dessas pessoas. Essas pessoas pensavam que era obra do Espírito Santo e davam gargalhadas com o poder que pensavam ser do Espírito Santo. Eu vi as vestiduras dessas pessoas sujas de lama. Não havia pureza em suas vidas espirituais. O maior engano delas é pensar que podem receber o Espírito Santo sem a santificação. Eu vi milhões de espíritos da luz que não eram da parte de Deus indo para outras igrejas. Eles se transfiguraram em anjos do engano, parecendo com os celestiais. O Senhor me disse: esses mesmos espíritos são do espiritismo kardecita que incorporam nas pessoas dizendo que é a pessoa que morreu estão dentro das igrejas profanas. Também aparecem na feitiçaria com outros nomes, e agora nas falsas igrejas se passam pelo Espírito Santo. Eles são enganadores. E mais pessoas davam lugares para eles pensando em ser o calor do Espírito Santo. Os falsos profetas diziam: assim diz o Senhor, hoje ungirei vocês como reis dessa terra. E chamavam os cristãos lá na frente. Um demônio derramava o óleo negro nas cabeças dos crentes que foram lá na frente. Os falsos profetas logo depois derramavam óleos ungidos na cabeça daqueles irmãos e profetizavam uma falsa unção. Aqueles crentes caíam no chão com os seus corpos todo tremendo. A partir daquele momento eles foram levantados com a mesma autoridade dos falsos profetas para realizar as suas falsas obras. Eles recebiam falsos dons para realizarem milagres investidos com autoridades cedidas pelos falsos profetas. O Senhor me mostrou saindo águas imundas do interior desses falsos profetas. Eu vi um demônio dizer: eu reino neste lugar, sou o Deus deles, estes fazem a minha vontade, irei operar aqui até eles receberem as suas coroas de vida eterna. O demônio deu uma gargalhada terrível. Vi o demônio da sensualidade se passando pelo Espírito Santo. Ele usa as mulheres sensuais em profecias. Eu vi o espírito da passarela usando uma irmã. Esse espírito também trabalha na vida das modelos e transforma as aparências deixando sedutoras. Vi o espírito do alisamento de cabelo e da pintura que deixa igual aos cabelos das mulheres de comercial de TV. Vi também o espírito da sensualidade masculina, usando homens que usam shorts, andam sem camisas e usam roupas apertadas no corpo. Vi demônios sedutores masculinos do adultério, da fornicação que induz para a prostituição. Esses demônios usavam crentes que não foram libertos da imoralidade. Eles saíam dos filmes pornográficos, fotos de revistas e de Facebook de mulheres sensuais e entravam na mente desses irmãos. Vi uma igreja católica, um padre falava para as pessoas darem lugar para o Espírito Santo. Ele dizia que elas iriam cair no chão e repousar no Espírito. Aquelas pessoas caíam em um sono espiritual quando caíam no chão.
Eu vi o demônio da idolatria se passando pelo Espírito Santo e enganava o padre. Também vi uma igreja evangélica e o pastor dessa igreja fazia as pessoas dormirem. Elas recebiam um nocaute e caíam no chão como mortos e havia um demônio responsável pelo engano. Depois dessa visão eu fui visitar uma igreja. Tive uma visão de chuvas de fogo caindo do céu. A igreja foi impactada com aquela chuva, menos eu. Perguntei ao Senhor em minha oração, por que não senti nada com essa chuva? O Senhor disse: estais revestidos com a minha armadura, esses chuviscos das trevas não podem penetrar no seu corpo. Logo depois eu vi um monstro horrível entrando na igreja e se transfigurava em um anjo de luz. Ele apareceu para uma irmã fazendo ela se alegrar. Aquela irmã recebeu uma profecia daquele demônio dentro da igreja. Ela disse para toda a congregação que viu o anjo dentro da igreja. O povo começou a glorificar a Deus. Ela disse que o anjo lhe trouxe uma profecia para dar para o povo e contou tudo. Eu sabia que era um demônio enganando aquela irmã. Eu fui para casa quando acabou o culto e fui orar até as 3 da madrugada. Um anjo apareceu a mim e disse: hoje irei lhe arrebatar para mostrar o inferno. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: não acredite, não é da parte de Deus. Eu expulsei aquele espírito da luz que veio me trazer uma mensagem. O Espírito Santo disse: àqueles que têm uma aliança comigo não deixarei os demônios enganarem. Ore bastante, pois tem 7 feiticeiras que estão com o seu nome na magia para destruir o seu ministério. Elas estão com muita ira de você. Quando foste na cidade de Arusa ganhou muita alma. Elas perderam muitos clientes para quem trabalhavam com os seus serviços das trevas. Mesmo elas estando na África, lugar muito longe da que os seus feitiços são poderosos. Quando o Espírito Santo me revelou isso, eu tive uma visão com essas bruxas. Elas estavam reunidas e invocavam o demônio-chefe. Eu vi na visão quando esse demônio apareceu a elas. Uma delas disse: eu quero matar aquele jovem que veio aqui. Qual é o preço do sacrifício? Eu tenho 21 bodes de todas as cores e 56 galinhas. O demônio disse: é muito pouco para matar um crente daquele nível espiritual. Não é fácil pegar ele e dar muito trabalho. Eu não vou sair com a minha tropa daqui e viajar para uma terra distante com essa pequena oferenda. A feiticeira disse: peça o que quiser, eu lhe darei. O demônio disse: vocês querem que eu tome a vida dele? Vida se paga pela vida. A vida de uma de vocês pela vida dele. As feiticeiras olharam assustadas por não esperar um preço tão alto. Até que uma delas disse: não se preocupe, eu ofereço a minha vida em troca. Sou a mais fraca entre vocês. Alguém tem que continuar o trabalho. Eu sei que estarei em um bom lugar com Jesus. O demônio mandou uma das feiticeiras cravar um punhal no coração dela e usar o seu sangue no ritual de morte. Eu vi quando sacrificaram aquela mulher e os demônios pegaram a sua alma e desceram para o inferno. Quando elas fizeram aquele ritual de morte, o demônio-chefe com seu batalhão vieram para a Europa atrás da minha cabeça. Viajaram vários quilômetros para me matar. Eu estava orando e senti quando mais de 100 demônios chegaram. Eles ficaram no meu quintal e rodearam a minha casa. Era de madrugada quando eles vieram para me matar, pensando que estaria dormindo. Comecei a escutar barulhos no meu quintal e em cima do telhado. Eles começaram a bater na minha janela e a minha esposa acordou com o barulho. Eu disse para ela ficar em espírito e juntos começamos a fazer aquela oração poderosa. A minha visão se abriu e vi quando aqueles demônios cercaram a minha casa e apontaram as suas mãos em direção à minha casa. Das suas mãos saíam dardos negros. Não era só um. Eu vi milhões de bolas negras vindas para cima de mim e minha esposa. Foi um bombardeio de dardos na nossa casa, mas eu percebi que aqueles dardos pararam em um grande escudo que nos cobriam. O grande escudo de fogo que se formou nos protegeu, detendo todos aqueles dardos. Quando os milhões de dardos disparados caíram por terra e o chão ficou em trevas. O piso da minha casa ficou todo escuro e a terra sugou todos os dardos para dentro dela como se suga a água da chuva. O piso do meu quarto ficou normal e aquelas legiões de demônios foram embora. E voltaram para a África porque lá são os seus territórios. Aqui onde eu moro são outros demônios que agem nessa região. A minha esposa disse que não viu quando os demônios atacaram, mas sentiu um peso negativo e uma presença diabólica na casa. Abri a palavra de Deus e saiu em Salmos 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Agradecemos a Deus por mais uma vitória nessa guerra espiritual.
Imagina se eu não tivesse uma vida santificada, eles teriam me tocado. Qualquer cristão que vai fazer uma missão em lugares perigosos sem renunciar ao mundo corre o grande risco de morrer, pois os demônios matam. Fui convidado para pregar a palavra em uma igreja. Quando comecei a falar da santidade do corpo, uma mulher evangelista esperou terminar a pregação, se levantou do banco e disse que não acreditava nas minhas palavras, me acusando de falar heresias. Isso aconteceu no final do culto, quando eu fazia oração pelas pessoas oprimidas. Uma mulher estava manifestada por um demônio e caiu no chão. Eu olhei para a mulher evangelista e disse: está falando isso porque não quer largar a vaidade, tu precisas de libertação. Ela disse: eu já sou liberta pelo sangue de Jesus e nunca caí endemoniada na igreja. Eu respondi para ela: vou fazer um desafio com você. Já que disse que é coberta pelo sangue de Jesus, vou mandar o demônio que está dentro do corpo dessa mulher que está no chão entrar no seu. Se tiver andando na santidade, esse demônio não encontrará espaço dentro do seu corpo por causa da habitação do Espírito Santo. Eu dei ordem para o demônio sair do corpo da mulher e mandei-o entrar no corpo do evangelista. A evangelista foi possuída pelo demônio e caiu no chão. Provei para a igreja toda que ela estava errada a respeito da vaidade do corpo. Aquela evangelista estava com uma maquiagem forte. Ela passou batom preto e lápis nas sobrancelhas. Ela queria me envergonhar na igreja dizendo que eu estava errado em pregar contra essas coisas. Eu expulsei aquele demônio da sua vida e ele acreditou nas minhas palavras. Igreja, zele pela santidade do seu corpo. Não despreze essa doutrina, porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para fazer a boa obra. As irmãs da minha igreja não usam maquiagem. Um dia eles estavam orando e eu vi uma bola de fogo encostando-se aos seus rostos. A unção do Espírito Santo deixava os rostos das irmãs brilhosos. As suas bochechas ficaram vermelhas por causa do fogo que ardia. O brilho do Espírito Santo é a melhor maquiagem que existe. Eu tenho observado como o Espírito Santo deixa as faces das irmãs lindas. As luzes em seus rostos as deixaram mais bonitas do que quando usavam maquiagem. Também vi o rosto de mulheres crentes maquiadas ficando todas as queimadas. Isso foi em uma visão que tive quando olhei para o rosto de algumas crentes. Espiritualmente estava deformado, parecendo o rosto de Freddy Krueger. Eu vi o pó da maquiagem que elas passavam em seus rostos virando micróbios negros. Esses micróbios entravam em seus rostos que causavam bolhas e inflamações. Os seus rostos criavam escamas de crocodilos e cheios de buracos que cabem um alfinete. Essas larvas que entravam nos pequenos buracos dos seus rostos eram demônios. Esses demônios do tamanho dos micróbios também entravam através do couro cabeludo das irmãs que pintam o cabelo. Tudo isso era um meio onde os demônios entravam para possuir os seus corpos. Uma mulher que pintava os seus cabelos foi possuída por vários demônios pequenos que entraram no seu couro cabeludo. Também expulsei demônios da língua que fala muito. Expulsei demônios da contenda, demônios de grupos que formam dentro da igreja. Vi as línguas dessas pessoas iguais línguas de serpentes. Muitos irmãos estavam endemoniados e eu expulsei todos eles. Irmãos que têm as mentes poluídas por causa da pornografia e as imoralidades foram libertos. Eu vi bolas de fogo entrando em suas cabeças e queimou todas as ninhadas que os demônios haviam feito dentro das mentes. Eu vi bolas de fogo entrando no peito dos irmãos e queimando toda a malícia e maldade guardada ali dentro. Toda a sequela que os demônios deixaram em seus corações o Espírito Santo limpou. Línguas faladeiras também foram queimadas ali dentro. As ações pecaminosas causam um desequilíbrio nas vidas espirituais, atraindo o mal. Tudo que se faz agora se reflete no mundo espiritual, prejudicando as pessoas. O Senhor disse: servo fiel, avisa esse povo para conservar a santidade depois do trabalho de libertação. Quero que essa igreja feche os olhos para as coisas do mundo. Não quero mais conflito entre eles. Quero cooperação e doutrinados no amor e no partir do pão. Quero ver essa igreja unida em um só espírito e farei se tornarem uma rocha inabalável. Digam para eles: se obedecerem a minha palavra, nunca faltarão recursos espirituais do céu. E sempre derramarei o meu renovo em suas vidas. Acenderei as chamas quando faltar e serei sua força nos momentos difíceis. Eu quero que cresçam espiritualmente e tenham atividade na obra. Os que seguem a minha palavra não morrerão espiritualmente. A decisão de os santificar está nas mãos da igreja. Aos que obedecerem sustentarei na minha presença e serei a solução para os seus problemas.
Ao passar as revelações à igreja, o povo se alegrou, o céu desceu ali dentro. Eu vi um barulho de um vento entrando nos 4 cantos da igreja. Era a presença do Espírito Santo que tomou aquele lugar. Eu digo a todos, para ter uma vida espiritual saudável sem nenhuma influência demoníaca, é necessário viver uma vida de prática e oração. Reconstrua os seus alicerces a partir de hoje. Na verdade, cada versículo da Bíblia irá reconstruir a sua estrutura espiritual. Santidade atrai santidade. O Espírito Santo, quando vê um templo limpo, se aproxima e todo o seu calor aquece o corpo. Toda a sua luz penetra no corpo santificado e vai até a medula da alma. A santa doutrina acende a chama que se apagou. Só precisa da reação de uma oração sincera para que a chama se acenda. Quanto mais orar, mais o fogo de Deus se inflama na sua vida. Vocês que ainda não andam na santidade um dia morrerão, e para quem entregarão as suas almas? Voltei para casa e conversei com a minha esposa a respeito de fundar um ministério de mulheres. A igreja está crescendo e o número de mulheres guerreiras de oração só aumentou. Elas têm sede de fazer evangelismo nas ruas. A minha esposa concordou de fazer um grupo de evangelismo somente de mulheres. Fui orar à meia-noite e estava preocupado com o meu ministério. Na oração eu disse ao Senhor: quando morrer, quem vai dar continuidade ao ministério que o meu pai não terminou? O Senhor disse: por que se preocupas com o dia do amanhã? Eu já tenho a pessoa certa para esse trabalho. Eu disse: Senhor, quer dizer que eu vou morrer antes dessa obra acabar? Quem será essa pessoa capacitada que vai continuar? O Senhor disse: sabe quem vai dar continuidade ao seu trabalho? Naomi Atsushi é quem eu escolhi antes que nascesse. Ela é a minha profeta que levantarei para conduzir a próxima geração perversa que virão. O Senhor me mostrou na visão a minha filha adulta pregando para uma multidão de pessoas e as correntes espirituais eram quebradas através de sua pregação. O Senhor disse: a geração que ainda vai vir será pior do que essa. Mas eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Cuida bem da minha pedra pérola, ela é preciosa para mim. Os meus olhos se encheram de lágrimas por essa revelação, fiquei emocionado. Depois da visão que tive com a minha filha, o Senhor me mostrou uma visão de uma grande guerra espiritual. Os demônios preparavam-se para atacar a igreja. O objetivo dessa guerra era o interesse pelas almas. As pessoas que estão congregando em igrejas sérias, os demônios não as querem em denominações que ensinam a viver o Evangelho. Esses cristãos estavam sendo provados por estar caminhando na verdade. Muitos não resistiam às provas e se desviaram. Os demônios conseguiam tirar alguns crentes da igreja e trazer para o mundo, mas quando as pessoas saíam das igrejas verdadeiras, indo para as falsas, os demônios comemoravam. Eu vi um exército de demônios bem organizados. Eles tinham estratégias e planos para destruir a igreja. Eles possuíam armamentos das trevas para atingir a igreja. Esses demônios não querem atacar igrejas profanas e rebeldes. Eles miram sempre nas igrejas onde os pastores pregam a santidade. É esse o rebanho que eles querem atacar. Se você é o único da sua igreja que decidiu viver a verdade, está sendo alvo do demônio neste momento. Ele não está preocupado com o rebanho que não renunciou. Os que não renunciaram ao mundo, para Satanás, são derrotados. Eu vi as legiões cercando uma igreja que orava. Eles ficavam esperando a igreja esfriar para operar. Um dos membros da igreja estava em pecado e não queria deixar o mundo. Ele estava dentro da igreja. Os demônios olhavam para ele, até que um deles disse: ele é a oportunidade para entrarmos, através dele. Então, um dos demônios possuiu o rapaz. O objetivo daquele demônio era causar divisão e desestruturar a igreja através daquele rapaz. Outra legião de demônios possuía um teólogo muito sábio, e levaram esse homem até a igreja. O pastor, ao ver esse teólogo, se admirou com sua sabedoria e viu sua credencial de bispo, o que fez o pastor dar as honras para esse bispo. Uma igreja santificada estava caindo no laço do diabo. Vou revelar os 5 planos de Satanás para destruir uma igreja inteira que anda em santidade. O primeiro plano é a teologia, conhecimento humano, nenhuma teologia, sendo o livro ou curso combate o pecado duramente. As teologias de hoje vêm com um ensinamento de que nada é pecado. Eu pensei em fazer teologia no começo do ministério, mas o Espírito Santo não permitiu e disse: a teologia é carnal e sempre vai contra o que é sobrenatural. As experiências que tu terás, nenhum livro de teologia pode explicar. Muitos homens que tinham fé nas coisas espirituais fizeram a teologia que matou as suas fé.
A teologia tem desmentido a minha verdade. O segundo plano de Satanás para a igreja é ganhar o maior número de almas das igrejas da verdade. O terceiro plano de Satanás é esfriar a igreja, fazendo o povo não orar. Só assim ele vai infiltrar-se na igreja. O quarto plano de Satanás é trazer o pecado para dentro da igreja, tirando a autoridade espiritual do povo. O quinto plano de Satanás é ganhar as mentes das pessoas, com a doutrina de benção e riqueza. Ele quer substituir o evangelho da santidade pelo evangelho do bem-estar. Esses 5 planos de Satanás são para ganhar os territórios perdidos e reinar dentro da igreja. As confusões doutrinárias que vieram da teologia é uma arma de Satanás para ganhar almas. O que está em questão nessa guerra é a coroa da vida eterna dos crentes. Eu vi dardos espirituais que causam a morte espiritual do crente, dardos que paralisam a vida espiritual da oração, dardo de enfermidade para o corpo, dardo mental para atingir a mente dos crentes, causando depressão e suicídio, dardo doutrinário que causa confusão na mente e faz deixar de acreditar que a santidade é importante. Eles lançavam esses dardos em longa distância. Esses dardos causavam danos nas vidas espirituais. É necessário se revestir das armaduras celestiais. As armas dos crentes é a oração, santidade, vigilância e resistência. Os demônios não querem que os cristãos tenham essas armas. Eles fizeram uma reunião para neutralizar os cristãos, controlar a sua vida tirando o seu tempo de buscar a Deus. O demônio tem muitas armas de destruição espiritual para acabar com a igreja. Esses dardos que minam as forças espirituais estão na tecnologia, internet, televisão, redes sociais e nas músicas secular. Eu vi os demônios dizendo em esconder os dardos nessas coisas. Qualquer crente que se envolver com essas coisas terão suas vidas atacadas. Os demônios não atacarão a igreja que fizerem aliança com o mundo, pois essas são deles e vivem para eles. Eu vi os demônios atacando crentes de surpresa, ataque rápido sem esperar. Os crentes que não vigiavam eram surpreendidos em armadilhas espirituais que causavam as suas quedas espirituais. O Senhor me mostrou uma multidão de corpos mortos. Eu disse: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: são as mortes espirituais de muitos crentes que não oram, não sentem mais a minha presença e perderam o prazer de buscar a minha presença. Estão na igreja todos os dias, mas é como se não tivessem, por estarem distantes de mim. Esses foram dominados pelo pecado e vítimas dos demônios. A igreja não tem alternativa a não ser confrontar a força das trevas. As orações são ataques às forças espirituais do mal e a palavra destrói toda a mentira. A guerra espiritual de infiltração dentro das igrejas, e comandada por Satanás, onde os falsos profetas pregam nas igrejas santas para destruir a santa doutrina. Esses agentes são espiões do que estudam o ministério para destruí-lo. A guerra espiritual da reforma doutrinária da igreja ou do evangelho moderno no lugar das santas escrituras. Satanás está trabalhando para mudar o evangelho, colocando outro tipo de ensino. Mudar os louvores com letras profanas com ritmos do inferno. Satanás está usando demônios para causar guerra das denominações. Nesse momento existem várias correntes teológicas guerreando contra a santa doutrina. Vários ensinamentos diz que não é necessária a santificação do corpo. Satanás planejou atacar a verdade criando adversidades de ensino, dizendo que o inferno não existe. Eu vi tudo isso em uma reunião secreta de Satanás quando fui arrebatado em espírito. Está tendo uma guerra de várias doutrinas falsas contra a santa palavra de Deus. Está tendo uma guerra espiritual usando falsos dons e avivamentos que não são de Deus. Tudo isso para enganar o povo. Satanás também planejou isso para que o povo não venha se santificar, e mesmo no pecado venham ser usados com dons e autoridades. Está tendo uma guerra espiritual dentro da própria igreja na parte da união, mas é Satanás causando discórdia. Por causa dessa guerra, muitos estão saindo da igreja e abrindo seu próprio ministério por ambição de ganhar dinheiro. Esses irmãos têm arrastado multidões de pessoas das igrejas sérias, para abrir uma igreja da mentira. Também vi na visão essas pessoas fracas, caindo em prisões demoníacas do pecado. Um grupo de demônios estava desesperado por causa de uma igreja do interior que ainda guardava a verdade em seus corações. Eu vi uma visão como as legiões de demônios ficavam desestruturadas quando a igreja começou a fazer 3 meses de orações sem parar. A estratégia do demônio é entrar em igreja que ainda não entrou em pecado.
Eles querem assumir o poder de todos os ministérios para ter todas as almas em suas mãos. Quando eles assumirem o controle do ministério, irá por sua ideologia de doutrinas de demônios. Os ocultos serão profanos. As igrejas que estão estruturadas na doutrina, Satanás usará os que não vivem o evangelho para desorganizar a igreja. A estratégia dos demônios é fazer um grupo de crentes que não suportam a santa doutrina para difamar os que pregam a verdade. Satanás escolheu um grupo de crente que ainda não nasceram de novo para ser a oposição dos verdadeiros servos de Deus. Os demônios já estão fragmentando a igreja de Cristo, dividindo o povo. O Senhor me revelou um grupo de crente atacando os pastores, que têm compromisso com Deus. Eles usavam a internet e a mídia popular para caluniar, dizendo mentiras sobre o homem de Deus. O povo que está dando crédito aos que pregam contra a santa doutrina para se livrar da obrigação de andar em santidade. Muitos pastores querem que a doutrina do corpo acabe em todas as igrejas. Os demônios querem colocar um contra o outro dentro da igreja para desgastar os membros do corpo de Cristo. Isso irá enfraquecer a igreja para os demônios controlar a casa de Deus. Satanás sabe que uma igreja desunida não pode derrotá-lo. Tudo o que estou dizendo foi falado na reunião dos demônios. O Senhor Jesus pediu para eu dizer à igreja, mais intensidade com Ele, aumente a busca, a intimidade e a adoração a Ele. Jesus pediu para a igreja se organizar, se unir e marchar. Disse para obedecer ao Evangelho e disciplinar os seus corpos em santidade. Jesus disse para resistir às provas e quando forem orar peçam recursos espirituais nessa peleja. Peçam armas espirituais e capacitação para enfrentar essa guerra. E quando a igreja se une nesse mesmo propósito, fica mais forte. Se um soldado é forte, imagine um exército levantado para a batalha. Tive uma visão de um soldado equipado com armadura. Esse soldado estava revestido de obediência, ousadia, vivacidade, ânimo, capacidade, valentia, coragem, segurança, força, decisão, persistência, dignidade, fé, prudência, liderança, tenacidade, separado do mundo, servo do Deus vivo, saía vitorioso na guerra. Perguntei ao Senhor o significado dessa visão. Ele disse que vai levantar pessoas com essa qualidade. Depois dessas visões eu fui fazer missão no Panamá, um país pobre. Um rapaz chamado Diego estava no vício das drogas. A sua mãe chamava-se Belinda. Ela me pediu chorando para orar pelo seu filho. Quando peguei a foto do seu filho e comecei a orar, tive uma visão de um demônio da morte. O demônio disse: essa alma é minha, irei matar ele. Eu orei para Deus não deixar o jovem Diego morrer e pedi o livramento dele. Vi na visão um jovem chamado Carlos, amigo de Diego. Quando falei sobre a visão, a sua mãe não acreditou. Ficou chocada sem acreditar que o melhor amigo do seu filho seria capaz de fazer isso. Eu comecei a repreender o demônio que vi na visão e que possuía Carlos. Em poucos minutos esse demônio veio até mim. Ele entrou no corpo da irmã Belinda e se manifestou. Olhei para essa mulher e fiquei admirado. Ela não usava maquiagem, brincos e nem roupa especial. O demônio que estava dentro dela disse: não se espante, pastor, ela tem a língua grande e assiste novelas. Eu expulsei aquele demônio, e o Espírito Santo me revelou muita mágoa, rancor e ódio em seu coração. Ela havia discutido com sua irmã e estava com pensamentos ruins, desejando o mal. O demônio entrou pela sua mente e se alojou no coração. Ela orava a Deus todos os dias e pedia a libertação ao seu filho, mas estava em pecado e tomava a Santa Ceia. Ela ficou enferma por participar da ceia de Jesus nessa situação. O seu pecado não estava na carne, nem na ceia, nem através de artifícios femininos da vaidade. O seu pecado não estava no corpo, e sim na alma. Interiormente estava imunda com uma mente perturbada que virou o ninho de Satanás. Entrei em uma batalha espiritual contra o diabo para não perder a alma do filho dela. Dias depois o seu filho foi preso pela polícia por roubar. Um demônio apareceu a mim e zombou dizendo que eu havia perdido a guerra. Eu disse: como eu perdi se ele não morreu ainda? O demônio disse: vou usar um homem para matar o Diego dentro do presídio. Quando o demônio disse isso, ele desapareceu. Eu fui orar a Deus e perguntei por que Deus deixou ele ser preso se eu orei por libertação. Jesus me disse: servo, eu permiti que ele fosse preso, a sua oração foi atendida, ele iria morrer assassinado. Satanás já tinha armado um laço de morte do qual ele não iria escapar.
Eu o guardei na prisão e lá Satanás não pode tocar. Usarei as autoridades do presídio para dar segurança a ele. Enviarei os meus servos naquele lugar e levantarei esse jovem como atalaia em minhas mãos. Não temas, irei abalar aquele lugar. Usarei esse jovem para ganhar almas naquele presídio. À noite eu fui ministrar em uma igreja. Eu vi na visão demônios usando pessoas na hora de pregação para tirar a atenção. Elas começaram a ir para o banheiro e outras conversavam. Na hora do louvor todos estavam quietos. Na hora da palavra que liberta e edifica, a igreja ficou agitada. Muitas pessoas não paravam em seus lugares. Eu chamei a atenção de toda a igreja para ficarem quietos e não atrapalharem a pregação. Depois que terminei, orei por libertação em favor das crianças. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Comecei a orar e crianças de 4, 5, 6 e 7 anos caíram endemoniadas. Expulsei aqueles demônios mirins. Uma mãe me trouxe uma criança de 6 meses para eu orar. O bebê chorava e gritava fora do normal. Essa criança estava sendo perturbada todas as noites, acordava chorando segundo a sua mãe. Eu orei e expulsei aquele demônio. O bebê nunca mais chorou e passou a ter noites tranquilas. Na casa dessa mãe, a televisão ficava ligada o dia todo e músicas mundanas sendo ouvidas o dia inteiro. Em uma casa que não serve a Deus, o diabo assola até os bebês. Os demônios que estão nesses lares começam a assolar a vida dos pais e passam para as crianças. Eu fui a um lar fazer oração por uma mulher grávida e vi na visão um demônio dentro do seu ventre. A criança ainda não tinha nascido, mas já havia um espírito maligno fazendo companhia ao bebê. O mal estava compartilhando o ventre com aquela criança. Expulsei o mal da barriga da mulher, vi uma névoa negra saindo do ventre dela e afundando no chão. Perguntei como era a vida daquela mulher. Ela disse que discutia com seu marido e que falavam palavras de maldição um para o outro, que dentro do seu lar não tinha paz, só guerra. Ela e seu marido começaram a desejar que a criança não nascesse viva. Depois que ela me falou essas coisas, no dia seguinte tive uma visão. Vi demônios fazendo casais cristãos brigarem para que se divorciem. Uma guerra familiar dentro dos lares induzida pelos demônios. Deixei o Panamá e voltei para o meu país. O Senhor me levou até um hospital para orar por uma jovem. A moça já estava morta e respirava através dos aparelhos. Com a licença da mãe da moça, pedi para desligarem os aparelhos. Ela não estava respirando, não havia nenhum sinal de pulsação e seus órgãos vitais não funcionavam. Eu não tenho o dom do milagre nem da cura, mas o Espírito Santo disse ainda não é o tempo de ela partir, tenho obra nessa vida. Eu nunca ressuscitei ninguém, para mim era um desafio. Coloquei a minha mão em cima da mão dela e orei a Deus. Pedi para o Senhor mandar o Espírito de vida. A moça suspirou e abriu os seus olhos. Os médicos ficaram espantados, a mãe da moça se alegrou. Todos os médicos e funcionários daquele hospital se reuniram na sala e me ouviram pregar o Evangelho. Muitos já haviam entregado sua vida para Jesus somente com o milagre da ressurreição. O Senhor me mostrou na visão os falsos profetas manipulando a mente das pessoas a respeito da santidade, dizendo que nada é pecado. Também vi os falsos profetas fazendo propaganda enganosa a respeito de suas igrejas, falando sobre coisas espirituais que nunca irão acontecer. E a mídia é usada por eles para anunciarem seus projetos. Eles querem arrebanhar o maior número de almas para aumentar a renda da igreja e a mídia é uma arma de propaganda. Que o Senhor Jesus levante a cada pessoa que me ouve, vocês podem ser usados, não existe um limite e não unção que está disponível. Tudo da parte de Deus é abundante, os poços eternos da graça estão cheios, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida que ouve este testemunho. Amém. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho, compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Se você deseja contar o seu testemunho aqui no canal, nos envie um áudio em MP3, ou nos escreva uma carta, para o e-mail abaixo na descrição. E vamos publicar o seu testemunho aqui no canal, SBC Maker. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.